Olá, a maior parte das pessoas que assistem o meu canal são libertários, até porque grande parte dos meus vídeos falam sobre libertarianismo, e neste vídeo eu quero resolver uma confusão muito comum entre libertários, entre pessoas leigas que acabaram de conhecer o libertarianismo, entre pessoas que acabaram de se interessar pelo libertarianismo, entre pessoas que querem refutar o libertarianismo, entre pessoas que odeiam o libertarianismo, entre pessoas que são retardadas e entre pessoas que nunca leram nenhum livro sobre libertarianismo, que é a concepção de que o libertarianismo defende a liberdade acima de tudo. E eu vim aqui para dizer que o libertarianismo não defende a liberdade. O libertarianismo não é sobre respeitar a liberdade de todos, respeitar que todos podem fazer tudo o que eles quiserem, deixar as pessoas fazerem tudo o que elas quiserem sem nenhuma imposição. O libertarianismo não defende isso, de jeito nenhum. Não é só porque eu não defenda isso. O libertarianismo como um todo não defende isso. Na verdade, o libertarianismo veio para diminuir a sua liberdade e não para aumentar a sua liberdade. Por um motivo simples, libertarianismo nada mais é do que uma teoria ligada à lei. Ele diz qual é a lei correta que deve ser seguida, o que também pode ser chamado de um sistema ético. Na minha terminologia, ética significa um sistema que vai reger a ação humana na sociedade, que vai dizer quais ações são permitidas ou proibidas. Diferente de moral, que já seria o bem e o mal, o certo e o errado. Eu já expliquei essa distinção entre ética e moral em 2 vídeos, eu vou colocar esses vídeos na descrição. A liberdade pura, simplesmente, o conceito de liberdade, é o conceito de você fazer o que você quiser, do indivíduo poder fazer o que quiser. Claro, liberdade possui vários significados. Eu posso defender a liberdade no sentido do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a capacidade do indivíduo de escolher entre diferentes meios e diferentes fins, é a capacidade de escolher fazer aquilo que ele valoriza mais entre múltiplas alternativas, e isso é um pré-requisito da ação humana. Você dizer que o ser humano age, que o ser humano usa meios para alcançar fins, pressupõe que ele tem a capacidade de escolher entre alternativas. Porque se você não tivesse a capacidade de escolher, ou seja, a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, você não seria capaz de usar meios para alcançar seus fins, porque você seria obrigado, talvez pela lei da física, a se comportar de uma determinada forma. Seu corpo se comportaria automaticamente pela lei da física de uma determinada forma e você, no máximo, seria um espectador ou teria a ilusão de que você está escolhendo. Mas isso não seria ação. Se você acredita na ação, que é o que está por trás de toda a possibilidade da economia, e eu vou explicar isso, se é que eu já não expliquei por que toda a economia depende da ação, num vídeo em breve, mas se você acredita na ação, você precisa acreditar no livre-arbítrio para ser coerente. Esse é um sentido da palavra liberdade, mas isso não tem nada a ver com a liberdade do libertarianismo, porque isso é uma questão filosófica a priori. Supondo que o ser humano age, que o ser humano pode escolher entre alternativas, aí sim nós vamos decidir se o libertarianismo aumenta a sua capacidade de escolher ou diminui. E pelo menos teoricamente ele diminui. Pode ser que na prática ele aumente, pode ser que com o aumento da riqueza e o aumento das possibilidades e da utilidade trazidos pelo libertarianismo, pelo sistema libertarianismo, pelo sistema de livre mercado, que vai trazer mais riquezas, aí você teria mais capacidade de escolher entre diferentes alternativas do que se você estiver na pobreza, onde você terá poucas alternativas, você terá que lutar pela sua sobrevivência. Nesse sentido, você pode dizer que o libertarianismo aumenta a liberdade porque ele te traz mais meios para alcançar fins. E você, tendo mais meios, você pode escolher entre mais meios. Porém, em teoria, que é, no sentido que eu estou falando, que o libertarianismo não defende a liberdade, em teoria o libertarianismo traz restrições à liberdade e não concessões. Se essas restrições à liberdade vão, na prática, trazer um aumento dos meios da ação humana, isso é uma outra questão. O que é um indivíduo plenamente livre? O que é um indivíduo com 100% de liberdade? Um indivíduo que não poderia ser mais livre. Se nós pudermos imaginar qualquer tipo de indivíduo, logicamente possível, seria um indivíduo onipotente. Aí você poderia questionar se o indivíduo onipotente é ou não é logicamente possível, mas pelo menos onipotente no sentido de que pode fazer tudo que seja logicamente possível, esse ser seria completamente livre. Nós não somos onipotentes, nós somos restritos
Em primeiro lugar, pela lei da física. A lei da física impede que nós possamos fazer qualquer coisa, que o nosso corpo possa fazer qualquer coisa, e você pode questionar também quanto poder a mente tem sobre o cérebro, ou se o próprio cérebro, os instintos biológicos podem dominar a mente, podem impedir a mente de escolher em certas situações. Então você tem a física e a biologia, no mínimo, já restringindo a sua liberdade, e fora isso você teria a capacidade de fazer qualquer coisa. A lei, a ética de propriedade privada, que é a base do libertarianismo, se você não sabe disso, assista meu vídeo chamado Anarcocapitalismo Provado, que está na descrição. A lei de propriedade privada, ela não veio para dizer, olha, a lei da física restringe o seu comportamento, a biologia restringe a sua capacidade de agir. Então nós vamos criar uma lei que vai fazer com que você não tenha mais essas restrições, que você tenha menos restrições na sua ação. Não, o libertarianismo ele vai dizer que você tem mais restrições, porque agora, além de você não poder violar a lei da física, você também não pode violar a propriedade privada. Então é mais uma restrição à sua maldita liberdade. E muitas pessoas não entendem isso. Elas acham que o libertarianismo te diz que você é livre, que você pode fazer qualquer coisa. Não! A lei veio para te dizer o que você não pode fazer, e não o que você pode. Então eu acho que já ficou claro que a lei de propriedade privada diz que você não pode violar a propriedade, além de você já não poder violar as leis da física. Pelo menos a princípio, pelo menos teoricamente, ela restringe a sua ação e não aumenta a sua liberdade. O que essa lei vai fazer é, eventualmente, trazer riqueza, porque ela vai trazer o aumento do livre mercado, das trocas voluntárias, que todo mundo que sabe o mínimo de economia, pelo menos de economia certa, deveria saber que isso vai trazer mais riqueza, mais meios para ação e mais possibilidade de escolher. E aí sim, isso seria um aumento da liberdade, porque você tem mais alternativas para escolher. E aí todos vivem baseados na propriedade privada, cada um faz o que quiser com a sua propriedade. Se você quiser fazer coisas extremamente grotescas e imorais, desde que tudo seja voluntário, tudo bem, certo? Não é tudo bem. Além da propriedade por si só já restringir a ação humana, a sociedade libertária também pode impor coisas a você contra a sua vontade que você vai ter que cumprir ou ser removido fisicamente da sociedade libertária, por assim dizer. E a sociedade pode fazer isso através de contratos voluntários. Por exemplo, se você é um comunista e se você vive com pessoas comunistas e a sociedade odiar comunismo, e ela achar que você é uma ameaça a longo prazo pelas suas ideias, mas você não está agredindo ninguém, você está sendo comunista voluntariamente, mas digamos que a sociedade odeie isso. Eu não estou julgando se deveria ou se não deveria odiar. Só estou dizendo é possível que a sociedade odeie isso e digamos que essa sociedade funcione através de contratos voluntários aceitos por todo mundo, onde esses contratos vão dizer coisas que as pessoas querem que as outras façam dentro dessa sociedade, porque seria grotesco elas não fazerem. Por exemplo, não torture seus animaizinhos de estimação. Esses contratos seriam uma forma voluntária dentro da propriedade que não agride ninguém, não agride a propriedade de ninguém, que é isso que significa o princípio da não agressão no contexto libertário. Através desses contratos, pessoas que são odiadas pela sociedade inteira, por exemplo, no caso comunistas talvez, poderiam ser boicotados sistematicamente, de forma que eles não seriam capazes nem mesmo de comprar comida ou de comprar água, porque a grande maioria das pessoas entraria nesse contrato social voluntário que teria certas regras, poderia inclusive conter elementos de democracia, poderia inclusive ser uma espécie de Estado, mas não Estado imposto à força, Estado de fato feito por contratos voluntários, com leis, inclusive leis, por exemplo, de proteção aos animais, de proteção contra torturas a animais ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, poderia funcionar por voto. Você pode odiar essa ideia. Eu particularmente não gosto dessa ideia. Eu só estou dizendo que isso é possível. Estou mostrando que é possível uma sociedade que funciona 100% dentro da propriedade privada, não violando a propriedade em nenhum momento, criar contratos sociais aceitos por quase todo mundo, ou por praticamente todo mundo, onde quem não aceitar esse contrato está excluído do mercado, porque esse contrato proíbe você de fazer trocas voluntárias com aqueles que não aceitarem.
Isso significa que essa sociedade poderá impor coisas involuntariamente. As pessoas não poderão escolher, porque se elas se recusarem a fazer parte desse contrato e seguir as regras desse contrato, elas serão boicotadas e não conseguirão sobreviver e terão que se mudar, terão que ser removidas fisicamente. E eu, particularmente, acho bom que existam esses contratos, porque assim você vai conseguir excluir comportamentos indesejáveis, como, por exemplo, torturar cachorrinhos de estimação. Você gostaria de viver numa sociedade onde seu vizinho, de repente, pode torturar o seu bichinho de estimação e ele não vai ser punido por isso, porque animais são propriedade? Então, estou usando aqui um argumento emocional. Se você não quer ver bichinhos sendo torturados, você tem que ser a favor, e se você é libertário, você deveria ser a favor desse tipo de coisa, de contratos sociais que boicotem sistematicamente e facilmente qualquer comportamento considerado extremamente imoral. Então eu aproveitei para introduzir essa noção de contrato social voluntário, que é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, porque isso significa que a sociedade libertária pode sim proibir, mas sem agredir sua propriedade. Ela pode te proibir de fazer coisas simplesmente porque você não vai conseguir sobreviver se você não participar desse contrato. Se você não pode comprar comida nem água, você está sendo imposto a fazer certas coisas, mas ninguém está agredindo sua propriedade. E você será, então, removido fisicamente, so to speak, e aproveitando todo esse assunto para mostrar que a tal da remoção física de Hans Hoppe não precisa ser através de violação de propriedade, ela pode ser através de boicote sistemático feito por contratos sociais voluntários. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido. Assista outros vídeos na descrição, faça perguntas nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.